Fala galera e sejam muito bem-vindos à 9ª aula do curso gratuito de Direito Penal para o concurso de escrivão da PCDF 2020. Eu sou o professor Douglas Vargas e hoje nós vamos resolver uma listinha de 15 exercícios sobre o tema Lei Penal no Tempo para ver se realmente a gente aprendeu direitinho esse assunto. Essa é a penúltima aula de 2019, eu vou tentar ainda espremer uma última aula amanhã para a gente fechar o ano com chave de ouro, com a aula 10, e aí, iniciando janeiro, a gente vai frenético, acelerar o ritmo todo mundo para a gente conseguir fechar esse conteúdo. Então, basicamente é o seguinte, listinha na mão, pega de vocês também, na descrição do vídeo tem o acesso ao PDF para você ir acompanhando, e a gente vai corrigir, é claro que eu vou jogar também algumas informações na tela, mas se você quiser pausar o vídeo, resolver a lista de questões e depois retornar para corrigir, tá tudo certo. Primeira questão. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Bom, questão fresquinha de 2019 e mais uma vez o CESP correndo para a súmula 711 quando trata de lei penal no tempo. Desde 2012 você encontra questões sobre essa súmula, é um item recorrente e como nós aprendemos, de fato, havendo a sucessão de leis penais, eu posso aplicar a última lei, eu aplicarei a última lei, ainda que esta lei seja mais grave, desde que ela tenha entrado em vigor antes da cessação da permanência ou da continuidade. Então o item está certinho, questão fresquinha, súmula 711, tranquilo, a gente falou sobre isso. Questão número 2. Se, durante o processo judicial a que José for submetido, for editada uma nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio da aplicação da lei vigente à época do fato. Questão de 2018 que caiu para a Polícia Federal, questão também relativamente tranquila. Nem coloquei a situação hipotética narrada porque não precisa, a gente pode analisar só o conceito. Gente, de fato, a regra que rege a aplicação da lei penal brasileira é a aplicação da lei vigente ao tempo do fato, ao tempo da ação ou da omissão, teoria da atividade. Entretanto, nós sabemos da possibilidade de aplicação da lei penal mais benéfica, a chamada retroatividade benéfica, caso em que o seu José seria beneficiado. Por isso o item está incorreto. Questão número 3. Manuel praticou conduta tipificada como crime. Com a entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolício criminis com a edição da nova lei. Nós estudamos isso aqui é um fenômeno chamado de continuidade normativo típica. Eu revogo formalmente o tipo, mas a conduta continua criminalizada em outro tipo penal. Foi o que aconteceu com o atentado violento ao pudor, que passou a integrar o tipo penal de estupro. Então, de fato, ele continuará respondendo pelo fato praticado e, de fato, não ocorreu abolício criminis. O item está certinho. Vamos para a questão 4. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Questão capciosa, também recente, salvo engano de 2018, é isso? 2018, cobrado no concurso da EMAP, e de fato eu vou considerar em regra a lei vigente ao tempo da ação da omissão. Só que o problema está no nome da teoria, que é a teoria da atividade. Ubiquidade eu uso lá no espaço, na lei penal no espaço, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então é por conta do nome da teoria que o item está incorreto. 5. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011. Vou até pausar um pouquinho e voltar para a câmera agora. Pessoal, veja quando você está dominando o assunto, você já começa a ver o que o examinador está fazendo. Muito interessante. Quando ele começa a falar da questão, começa a falar que ele cometeu crime permanente, você já percebe que essa questão vai tratar de súmula 711, porque normalmente é sobre isso que se fala, é essa interação entre o crime permanente e a lei penal no tempo. Agora vamos terminar de ler para a gente ver aonde o examinador quer chegar com isso. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro do mesmo ano. Em novembro de 2011 houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Então a alteração veio antes de dezembro, que foi quando cessou a permanência.
Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Pessoal, a súmula 711 é clara. Se a vigência da nova lei foi anterior à cessação da permanência, eu posso aplicá-la sim, ainda que mais gravosa. Então o item está incorreto. Mais uma questão da súmula 711. Questão 6. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Então ele está te perguntando, eu vou aplicar a lei anterior ou a lei nova? Aqui, na verdade, é um debate sobre o que é melhor, pena de multa ou privação de liberdade. Pessoal, por óbvio, a pena de multa é considerada menos gravosa. Então a lei que previa somente a pena de multa, que não atinge a liberdade do indivíduo, é mais benéfica e deverá ser aplicada. Ultratividade benéfica, de fato, eu vou aplicar a lei anterior e não a lei vigente depois, que transformou a pena numa pena privativa de liberdade. Item correto. Item 7. Tratando-se de crimes permanentes, aplica-se a lei penal mais grave se esta tiver vigência antes da cessação da permanência. De novo, 2018, STJ, analista judiciário, súmula 711. Literalidade da súmula, tá certo, segue o jogo. Repete demais esse assunto e é por isso que a gente tem que memorizar da melhor forma possível. Item 8. Em 7 de janeiro de 2017, João praticou conduta que à época configurava crime punível com a pena de prisão. O resultado desejado pelo autor, no entanto, foi alcançado somente 2 meses depois, ou seja, em 7 de março do mesmo ano, momento no qual a conduta tinha previsão de ser punida com pena menos grave de restrição de direitos. Nessa situação hipotética, de acordo com a lei penal, considera-se praticado o crime somente em 7 de março de 2017, momento em que se alcançou o resultado desejado. Pessoal, a gente sabe que a gente aplica a teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Eu pratico o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Literalidade do Código Penal, e o item está incorreto ao afirmar que o crime só foi praticado no momento do resultado. Beleza? Próximo. Item 9. Mesma situação hipotética anterior. Vamos só para o item mesmo. Na situação hipotética narrada, do caso do João, de acordo com a lei penal, João não poderá ser condenado com a pena de prisão, em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Então lembra, pessoal, a pena de prisão é mais grave do que a pena de multa. O item está correto. Item 10. A revogação expressa de tipo penal incriminador conduz a abolício criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal, criado pela norma revogadora. Olha só como a questão vem toda rebuscada e ela fica simples quando a gente lembra do exemplo. Gente, se eu revoguei o tipo formalmente, mas a conduta passou a integrar outra norma penal, ela continua sendo tipificada como crime. Não ocorre abolício criminis. O item está incorreto. É o caso da chamada continuidade normativo típica. No que diz respeito ao tema lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica, que comporta 2 espécies, a retroatividade e a ultraatividade. Pessoal, justamente o que nós estudamos. Extraatividade é gênero, que tem 2 espécies, retroatividade e ultraatividade. A regra é exatamente o que foi aplicado no início da assertiva e as exceções são justamente a retroatividade benéfica e a ultraatividade. Do jeitinho que a gente estudou nas nossas aulas, não há o que adicionar. Item correto. Item 12. De acordo com o que dispõe o Código Penal acerca da lei excepcional ou temporária, a conduta de um comerciante que tenha criminalmente transgredido os preços estipulados em tabela fixada por órgão do Executivo deve ser avaliada pelo juiz com base na tabela vigente ao tempo da transgressão, porquanto constitui complemento da norma penal em branco com efeito ultraativo. Questão mais difícil da lista, sem sombra de dúvidas, e que remete àquela nossa análise da retroatividade da norma complementar da norma penal em branco. Aí você fala, nossa, que assunto avançado. Caiu para técnico judiciário. Então não tem como a gente brincar, realmente a gente precisa aprofundar. O que que nós explicamos na nossa aula? Se a norma complementar for lei, ela retroage em benefício
Se a norma complementar for não excepcional, ela retroage em benefício, citamos, por exemplo, a lei de drogas. E por último, dizemos que se a norma tiver caráter de excepcionalidade, como a tabela de preços, eu não tenho retroatividade em benefício nesse caso. Então eu aplico a norma anterior. Então se eu não tenho retroatividade benéfica da norma nova, eu vou ter uma ultraatividade daquela norma anterior, que já não está mais valendo, mas vai ser aplicada, porque era vigente ao tempo da prática delitiva. É por isso que o item está correto. Item super avançado, difícil, que requer memorizar a posição do STF quanto à retroatividade ou ultraatividade de norma complementar da norma penal em branco. Item 13. A lei penal mais severa aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente iniciados antes da referida lei, se a continuidade ou a permanência não tiverem cessado até a data da entrada em vigor da Lex Gravior. Pessoal, mais uma vez, súmula 711 do STF. A única coisa diferente aqui é que ele chamou a lei mais grave pela expressão chique em latim, lex gravior. É só isso. Tá certo o item, súmula 711. Você já está cansado de saber. Item 14. Cessado o estado de guerra, as leis excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes devido à abolício crimes. Outra coisa que a gente falou na nossa aula anterior, né? Se nós temos uma lei temporária excepcional e ela perde totalmente a sua eficácia para reger os fatos praticados durante a sua vigência com a sua autorrevogação, ela não serve para nada. Então, ainda assim que tenha cessado o estado de guerra, a lei penal excepcional poderá ser aplicada para os fatos praticados durante a sua vigência. É por isso que o item está incorreto. E para finalizar, questãozinha tranquila, item 15, em relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria do resultado. O item está incorreto, teoria do resultado é uma teoria que tem o seu lugar no direito penal, a gente vai falar sobre ela mais no futuro, com tranquilidade, mas na lei penal no tempo, a gente aplica a teoria da atividade. Eu aplico a lei vigente ao tempo da ação ou da omissão. Item incorreto pela troca da teoria aplicável, e isso também a gente falou nas nossas aulas. Bom, pessoal, então essa foi a nossa lista de 15 questões. Eu espero que todo mundo tenha gabaritado. Se você não gabaritou, não fique chateado. Volta nas nossas aulas, revisa, assiste a parte que você errou de novo. Tá aí disponível para vocês aproveitarem ao máximo. A hora de errar é agora, a hora de errar não é lá no dia da prova. Eu espero ter contribuído, espero que vocês tenham gostado da lista. Lista com questões lá de 2012 até questões de 2019. Você vê que às vezes o examinador bate na mesma tecla. Por que ele bate na mesma tecla? Porque as pessoas erram as mesmas coisas. Então, fica ligado aí, acompanha o nosso curso. Amanhã eu trago a 10ª aula, a última aula do ano, para que 2020 a gente comece com o pé direito, já na 11ª aula, trazendo o máximo de conteúdo para a gente arrematar esse curso de Direito Penal o quanto antes. Um abraço, foi uma satisfação. Solta o HC nesse like se for possível, ajuda a gente a crescer esse canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.